O cinema de 99 trouxe todo quanto é tipo de filme que vai ficar pra sempre na história. A gente já viu que teve realidade simulada com Bullet Time, e teve macho se sentindo castrado, e teve filme de terror barato revigorando um gênero com um novo estilo. Só que essa semana eu não vou te indicar nenhuma obra-prima de 99 não, mas uma penca de filme lançado naquele mesmo ano que tinha o mesmo estilo. O filme adolescente. Eu podia muito bem te indicar um monte de comédia romântica, já que quase todos os filmes que eu vou falar aqui são desse gênero. Pra você ter uma ideia, Lindas de Morrer, Um Lugar Chamado Notting Hill, O Paizão, Nunca Fui Beijada, Noiva em Fuga e Fica Comigo são todos de 99. Só que o filme adolescente ressurgiu com força nesse ano e fizeram um sucesso estrondoso também por conta da tragédia que aconteceu em abril daquele ano. Eu já tinha te falado do massacre de Columbine, que entre outras coisas representou também a resposta da masculinidade reprimida às autoridades. Esse evento mexeu tanto com a sociedade americana que todo mundo ficou sensibilizado ao tratar de qualquer assunto relacionado à violência. É claro que essa angústia também repercutiu nos cinemas e também na cultura pop. Procurando responsáveis pelo que estava deixando os adolescentes instáveis, a opinião pública voltou sua atenção para os jogos como Doom e para as figuras controversas como Marilyn Manson. E não ficou barato pro cinema também não. Assassinos por Natureza, lançado 5 anos antes, foi colocado na prateleira dos incentivadores de violência. Já outros filmes como Carrie a Estranha e Atração Mortal, que mostravam a destruição em escolas, também foram criticados. Uma passagem específica do filme Diários de um Adolescente, do então jovem galã Leonardo DiCaprio, encenava um massacre de forma mais literal possível já em 95. Wake up, Mr. Carroll. It's later than you think. O incidente em Columbine influenciou diretamente os lançamentos da TV e do cinema. O filme Tentação Fatal, lançado em agosto daquele ano, sofreu uma pequena alteração em seu título original, que seria algo como Matando a Senhora Tingle, e mudou para Ensinando a Senhora Tingle. Na TV, o último episódio de Buffy a Caça-Vampiros, que mostra um monstro invadindo uma escola, precisou ser adiado porque o trauma de Columbine ainda era muito recente. Enquanto especialistas analisavam as razões para os disparos em massa, os psicólogos ensinavam na TV como identificar crianças perturbadas e as escolas passavam a treinar os alunos em caso de invasão de atiradores. E os jovens? Os jovens só queriam voltar a ser jovens normais. Naquela época, as boybands estavam em alta entre os adolescentes, assim como as coreografias de Britney Spears e as séries de TV como Felicity e Dawson's Creek. Eram esses os assuntos que eles queriam voltar a tratar nos corredores das escolas. Hey there. Hi, I'm Daisy. Hi. Nice to meet you. Hi, I'm Dawson. You're Dawson. Dawson, yeah, I know. We met before. I'm Jen. Oh, the granddaughter from New York. Okay. Right. Wow, you look different. Puberty. Hi, I'm Joey. I live down the creek and we've never met. Hi. Ever. O personagem principal de Dawson's Creek foi vivido pelo ator James Van Der Beek, que estava em plena ascendência no fim dos anos 90. É claro que os estúdios se aproveitaram para colocar o ator em algum filme de seu repertório de roteiros de adolescentes. Van Der Beek acabou entrando no elenco de Marcação Cerrada. Nesse filme, o ator faz o papel de Jonathan Moxon, um bom moço, jogador reserva de futebol americano que só quer que o torneio acabe para ele entrar logo na faculdade. Só que o capitão do time se lesiona e é Moxon que entra em seu lugar. O time vai muito bem e o protagonista então experimenta pela primeira vez o que é ser uma celebridade na escola e também na cidade. Tá, vamos abrir um parênteses aqui. Vale lembrar que esses filmes foram feitos há 20 anos, e por mais moralistas que eles fossem, muita coisa não ia acontecer nos dias de hoje. É tipo a banheira do Gugu, lembra? Hoje, sem condições. E Marcação Cerrada não fica pra trás não. Em certa altura da história, o filme mostra que o protagonista vai se corrompendo e parece que ele vai aos poucos deixando de ser um bom moço. I'm always good. Where's my upside to being good? I'm 18 years old. It's not like I'm married to her. Oh, she invited me over. I'm just being polite, right, Kyle? Kyle? A diferença é que no fim do filme ele recupera sua moral para liderar uma rebelião dos jogadores do time contra um treinador abusivo, mesmo que isso signifique que ele não vai entrar na faculdade dos sonhos. We kill ourselves for you. Year-round, we play hurt, we play sick, and we spend most of that time scared that we're gonna screw up and you're gonna kick our ass because you don't really give a fuck about us! All you care about is your next district title. Give him the shot. You give him that shot, you find yourself another fucking quarterback. You about ready to lose that scholarship, boy? If it keeps that needle out of his leg, absolutely. Good. Fuck it, I'm out. Oh, that's good. That's good. Finally. Quando ele recebeu o roteiro do Marcação Cerrada, James Van Der Beek ficou muito animado, mas a primeira versão do filme tinha um viés muito parecido com o filme Porks, que era uma comédia sexual dos anos 80 que tinha muito seio à mostra.
O ator pediu que essas cenas fossem retiradas e que o filme seguisse uma linha mais parecida com o livro Friday Night Lights. Mesmo assim, a gente ainda ficou com essa pérola de cena. Come here. Wait. I can't. We can't. This is not... I'm really sorry. Em uma entrevista, a Ali Carter, que foi a atriz que interpretou a Darcy, disse que a cena foi gravada em seu primeiro dia de filmagem e que ela estava bastante animada com o projeto. Ela diz ainda que não sabia muito bem o que estava fazendo, mas que no fim da cena foi importante para mostrar os sacrifícios que sua personagem fazia para conseguir sair daquela cidade. É claro que tinham outras maneiras de mostrar que a Darcy estava disposta a qualquer coisa para seus objetivos, né? Mas mesmo assim eles escolheram o biquíni de chantilly. Mas olha, eles não eram bobos também. Eles sabiam que a cena acabaria aumentando o lucro do filme em alguns milhões de dólares. E não são cenas de nudez que chamam a atenção nas pessoas hoje em dia. Naquele ano, era muito comum que os filmes para jovens envolvessem pessoas fazendo apostas por garotas. E eu separei 4 exemplos para você. I'll fuck your brains out. What makes you think I'd go for that bet? That's a 1956 Jaguar Roadster. Because I'm the only person you can't have and it kills you. No way. You can put it anywhere. You got yourself a bet, baby. You see that girl? Yeah. That's Kat Stratford. I want you to go out with her. Yeah, sure, Sparky. Look, I can't take out her sister until Kat starts dating. You see, their dad's whacked out. He's got this rule where the girls are... That's a touching story. It really is. Not my problem. Would you be willing to make it your problem if I provide generous compensation? I got an idea. But it's gotta stay between us. It's really simple. We just gotta make an agreement. Or, no, it's more than an agreement. What, a bet? A pact. No money involved, more important than any bet. Here's the deal. We all get laid before we graduate. Dude, it's not like I haven't been trying to get laid. Take her, for example. Short, decent rack, kind of a Chelsea Clinton thing going on. But, given the right look, the right boyfriend, bam, in 6 weeks, she's the one being crowned prom queen. You're serious? That's a heart attack. Yeah, clearly delusional. But how about a chance to prove me wrong? O filme Ela é Demais foi produzido pela Miramax como prova de que a produtora poderia competir de igual para igual com os grandes estúdios. Na época, o execrável produtor Harvey Weinstein lançou o filme como uma aposta interna, dizendo que a produtora seria capaz de alcançar o sucesso com um grande pedaço de cocô nas palavras dele. O filme conta a história de Zack, um jogador de futebol de colégio que é trocado por um famoso ator pela namorada e aposta com um amigo que é capaz de transformar uma nerd em uma rainha de formatura. Poxa, criativo, hein? A nerd foi vivida por Rachel Lee Cook, uma atriz de 19 anos na época que cresceu assistindo filmes adolescentes como O Clube dos Cinco e A Garota Rosa Choque. Ela adorava os filmes do John Hughes e fazia parte de uma geração que, segundo ela, cresceu apaixonada por essas histórias e sentia falta desse tipo de filme. Os filmes de Hughes eram marcantes por juntar personagens que não combinavam muito para superar as diferenças entre si. De certa forma, Ela é Demais passou pelo mesmo espírito. No geral, os filmes teen dos anos 80 reforçavam o estereótipo dos atletas idiotas e bonitos e dos excluídos reprimidos e incompreendidos. A mensagem superficial de Ela é Demais era de que jovens inteligentes também podiam ser legais. Aliás, o mesmo princípio também foi disseminado com a série Freaks and Geeks, e também estreou em 99. Era o início da ascensão dos nerds. Por um outro lado, há quem critica o filme pelo seu final, em que a menina nerd se livra dos óculos e das roupas antigas para se vestir da maneira que seu crush aprovava. Inclusive, essa é uma forma de retratar o cinema pelo romance da submissão da mulher desde lá atrás, desde os tempos da Cinderela. Se o filme fosse mesmo um grito de resistência nerd como deveria ser, a menina provavelmente continuaria com os óculos, não? You really never wear makeup? No, my mom died before I was old enough for this stuff. I'm sorry. It was a long time ago. I mean, Kat Simon was practically a baby. Nothing personal, Lainey, but this particular coif doesn't really go with your face shape. Nessa lista de filmes adolescentes que eu vou te indicar, só tem um que não é exatamente uma comédia.
O Segundas Intenções é um suspense sobre Catherine e Sebastian, dois meio-irmãos ricos e entediados cujos pais são casados entre si. Eles fazem uma aposta sexual caso o garoto consiga levar para a cama uma menina recém-chegada na cidade. Pro papel de Catherine, a produção escolheu a Sarah Michelle Gellar, que era a estrela de Buffy a Caça-Vampiros, que na época fazia um sucesso absurdo. A atriz ficou especialmente animada pelo fato de finalmente viver uma vilã, que era muito diferente da heroína boa moça da série de TV. Pro papel de Sebastian foi escalado o ator Ryan Phillip, que em 97 tinha feito Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado junto com a própria Sarah Michelle Gellar. Assim como em Marcação Cerrada, uma cena de Segundas Intenções fez aquela alegria dos adolescentes hormonais de plantão. Eram umas simples cenas de piquenique, em que Catherine passa lições de romance para a jovem e ingênua Cecily, que era interpretada pela Selma Blair. Em certo momento, Catherine ensina Cecily a beijar na boca na prática. I'm gonna stick my tongue in your mouth. And when I do that, I want you to massage my tongue with yours. And that's what first base is. Okay. Eyes closed. No filme, o beijo dura uns 15 segundos e termina com um fio de saliva pendurado entre os lábios das duas. Not bad. That was cool. Maybe you should try it on your friend Ronald sometime. Para os adultos preocupados e para a mídia teen da época, o beijo lésbico virou um assunto de debate. Mesmo antes do filme ser lançado, a capa de uma revista usou o título O Beijo. Tudo isso para se referir à produção que estava prestes a sair nos cinemas. Para além das discussões sobre sexualidade e cenas polêmicas, o beijo em Segundas Intenções acabou contribuindo para fetichizar ainda mais a relação amorosa entre duas mulheres. Por um outro lado, um outro filme procurou, à sua maneira, é claro, representar uma mulher menos sexualizada e com mais profundidade que os filmes anteriores. Inspirado em O Conto de A Megera Domada, escrito pelo William Shakespeare lá no século XVI, 10 Coisas que Eu Odeio em Você conta a história de Cat, uma garota independente que conhece Patrick, um jovem que está sendo pago a convencê-la a ser sua parceira de formatura. Esse filme aqui foi produzido pela Touchstone Pictures, que era um braço da Disney para conteúdos mais adultos e que tinha entrado na recente onda teen. Quando os representantes da produtora perceberam que a personagem principal da história seria uma garota com raiva, que curte bandas punks como Bikini Kill e Raincoats, eles exigiram uma adaptação. Para justificar o comportamento rebelde, a menina não deveria ter mãe. É isso aí, para você ser dona do seu próprio nariz, para ter uma boa autoestima e para curtir uma banda barulhenta em 99, você precisa ser órfã de mãe. Could have some definite potential buried under all this hostility. I'm not hostile. I'm annoyed. Why don't you try being nice? People wouldn't know what to think. You forget I don't care what people think. Yes, you do. No, I don't. You don't always have to be who they want you to be, you know. I happen to like being adored, thank you. Where'd you get the pearls? They're Mom's. And you've been, what, hiding them for 3 years? No, Daddy found them in a drawer last week. So you're just gonna start wearing them now? It's not like she's coming back to claim them. Besides, they look good on me. Trust me, they don't. Diferente da onda de filmes adolescentes, os atores escolhidos não eram exatamente estrelas consagradas em outros produtos da cultura pop. A Julie Stiles, que até então tinha 17 anos, ficou com o papel da Cat Stratford. Para viver o desinteressado Patrick, os produtores foram até a Austrália buscar um jovem ator de novelas, o saudoso Heath Ledger. Nos bastidores, o Ledger, que até então tinha 18 anos, era considerado um ator muito dedicado. Mas ele também sabia ser engraçado, como ficou claro na emblemática cena em que ele canta nas arquibancadas do estádio. A intenção original era que o Ledger fosse uma espécie de Gene Kelly misturado com Fred Astaire, então ele seria muito gracioso e bonitão, mas o resultado ficou bem longe disso. Mas também ficou muito fofo. Por mais que 10 Coisas que Eu Odeio em Você tenha ido muito bem entre os jovens no fim dos anos 90, nenhum filme superou American Pie. Tanto que locaram tudo, não tenho nenhum pra te mostrar.
O roteiro dessa escrachada comédia sexual foi escrito pelo Adam Hurst, que na época tinha 20 e poucos anos e estava desesperado para produzir um dos seus roteiros. O filme, inclusive, nem tinha título ainda, ele apresentava a ideia com o seguinte nome: Comédia sexual adolescente sem título que pode ser feita com menos de 10 milhões de dólares e os leitores do estúdio vão provavelmente detestar. Mas eu acho que você vai amar. A Universal acabou comprando o roteiro e partiu para a produção do filme. A premissa era bem simples. Um grupo de 4 amigos de colégio faziam um pacto para perder a virgindade antes do final do ensino médio. O roteirista disse que as histórias que se passavam em Dawson's Creek não tinham nada a ver com a sua vida. Ele preferiu escrever um roteiro sem gente reclamando e sem pessoas com raiva. A galera só queria transar e, de repente, quem sabe arrumar uma paquera. É claro que o nome do filme não ia ser aquela frase gigantesca que o roteirista tinha inventado. Ao invés disso, o título ficou bem simples até. Ficou American Pie. Uma homenagem à cena memorável em que Jim faz amor com uma torta. A ideia do personagem para reproduzir a sensação de sexo veio da cena da lanchonete, que os amigos têm uma conversa trivial do lado de fora. What exactly does third base feel like? You want to take this one? Like warm apple pie. Yeah? Yeah. Apple pie, huh? Uh-huh. A cena da torta não foi tão simples assim para o time do ator Jason Biggs. Ele era um ator iniciante, prestes a fazer uma cena de calças baixas em que o personagem passa pelo constrangimento de ser flagrado pelo pai em masturbação alimentícia. Não é exatamente uma cena que você quer ter no seu portfólio, mas para a cena ficar boa, ele precisava se comprometer 100% com a ação. Nem o diretor Paul Witt sabia exatamente o que ele queria da cena. Então, para piorar, a única direção que ele deu pro Jason Biggs foi a seguinte: fica em pé aqui e começa a bimbar nesta torta. Perto do lançamento do filme, a cena da torta acabou tendo problemas com a classificação indicativa nos Estados Unidos. American Pie quase foi avaliada como uma censura de 18 anos, mas o limite de idade foi negociado a partir de um critério, vamos dizer, no mínimo estranho: o número de estocadas dadas na torta. Eram 2 no máximo, e o filme ficaria com a censura a 14 anos. De 3 estocadas pra cima não teria discussão. O filme passaria a ser pro público adulto. It's not what it looks like. Well, we'll just tell your mother that we ate it all. Mas não foi só essa cena que deu problema não, teve uma outra cena que também chamou a atenção dos avaliadores, aquela em que Nadia fica seminua no quarto do Jim. A cena foi bastante cortada porque ainda tinha partes em que Nadia se masturbava. Mesmo assim, toda a sequência dela com os seios à mostra sendo transmitida na webcam sem seu consentimento foi tranquilamente para a versão dos cinemas. Hello? Looks like Jim addressed the email wrong. What? It went out to every mailbox in the East High directory. God, how juvenile. Hey, guys. Check this out. Oh my God. Inúmeras pessoas assistiram a transmissão que Jim fez em segredo, o que fez com que a personagem de Nadia voltasse imediatamente para o seu país de origem. Shame on you. Bom, sobre isso os garotos do filme reagem com naturalidade, mais um exemplo de uma cena inviável no cinema dos dias de hoje. Olha, os filmes adolescentes retratavam uma parcela do pensamento da época, assim como foi o Matrix, assim como foi o Clube da Luta e os outros filmes que eu te indiquei aqui nas últimas semanas. Mas não foi só isso que aconteceu em 99, não. Ainda teve obra-prima do Paul Thomas Anderson, teve o último filme do Kubrick e muito mais coisa. Aliás, eu chego uns DVDs bem interessantes aqui. Da próxima vez que você voltar, eu te indico umas coisas dos anos 2000, pode ser? Até mais.